Mas a cara desse Miguel nem arde, né, gente? A cara de Miguel nem arde. Depois, quando a gente chega aqui, que fala alguma coisa, tá com inveja. É inveja, porque tudo esse povo é inveja. Tá com inveja. Vamos comentar aqui sobre um The Power, não sei o que, The King. No meu baianês. É por isso que comigo aqui meu pé tá doendo, não tem quatiá. Pra você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Sarum Variedades, resenhando com a Kátia e tapetes e arte da Kátia, onde eu faço os tapetes fuleiros. Que os meus tapetes, aquela lá dos tapetes. E você, filha, faz o quê? Nada. A não ser ficar com sua bunda sentada aí na cadeira, falando da vida dos outros, alisando seus cabelos falsos. O meu é verdadeiro, ó. Tá vendo? E é aquilo mesmo. Então, gente, eu quero falar aqui pra vocês sobre... Eu vou colocar aqui uns trechinhos pra vocês vão ficar aí assistindo, né? Do Miguel. Miguel ficou aborrecido porque os meninos do podcast tá falando com ele... que ele tá imitando esse tal como é? Eu nem sei falar esse negócio aí. The King, The Power. Oh, meu Deus do céu. Então, Miguel ficou aborrecidinho, né? Porque o rapaz aí do podcast falou sobre ele, as igrejas. Porque antigamente, eu já falei isso pra vocês aqui, Jesus, ele nos chamou para servir e não para ser visto. Mas hoje em dia, dentro das igrejas, aí ele falou com o rapaz. Vou colocar aqui para você ver um trechinho desse e depois eu coloco um trecho do outro, do que é que ele imita. Vamos lá, olha aí. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é para quem? Para a igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Para a igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Para dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo para edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. Nosso presente aí da De Belém. Porque quem não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curado pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então derruba esse podcast aqui, ó. Então pode ser esse podcast, faz seminário na igreja. O culto até aceito. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmitir o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Então você acha que o ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então, eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, uma católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou e também falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King, The Power. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz o seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Mas você iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor.
Como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando missionário, a pregação do evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós, foi por causa de câmera. Isso é o bichão mesmo, hein? Então, que é esse, The King the Power? E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas... Acabou. É negócio de The King, The Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar... Se eu quiser falar Merci, se eu quiser falar Mahá. E o que fere o seio na igreja por causa disso, irmão? Aí que o povo a mesma idiotice da pergunta do The King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu idiotice, irmão. É a mesma idiotice, irmão. Quanta gente não foi curada pelo câncer? Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É por aqui. Sila Malafaia, José Wérito, o Bispo Samuel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda. Pastores. Irmão, você tá certo. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia específica. Aí vocês querem, não, porque não? Abre a visão, cara. Eu não tô falando que não pode. Um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem não quer entender, desculpa. Porque já quem não quer entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai entender. Então os novos convertidos, então aqueles que não são crentes, irmão, desculpa. Entendeu? Porque se não tivesse gravado, volto lá, se não tivesse gravado essa parte, não estaria esse bafafá. Vocês viram, gente? Ele não gostou, ele disse que é pra... Olha você aí, olha, então tire as câmeras da igreja tal e tal e tal. Deveria tirar mesmo. É por isso que eu digo aqui pra você, mostra aí, deve ter sim. Não estou dizendo que não tem. Mas eu quero ver a pessoa chegar lá no Templo de Salomão e ficar com o celular filmando, ó, os cultos, ó, tirando foto. Você pode até fazer, mas é escondido. Eu quero ver lá no Templo de Salomão, só se agora eu não sei, né? Porque eu já fiz visita na Universal, muito bem, e eu nunca vi, só se a pessoa tiver escondido com o celular filmando o bispo, pastor pregando, isso não, eu não vejo isso não. Ah, Kátia, mas eles não deixam que é para não divulgar as heresias. Eu não quero nem saber, eu tô falando que nós não vemos isso. E aí o que é que acontece? Aí nessas igrejas, a Genotruque, o vendedor de feijão ungido, esses homens todos aí filma, né? Não, Kátia, mas eu já vi, gente, uma reunião se filma assim, o bispo lá pregando. Eu tô dizendo da pessoa ficar com essas palhaçadas, como hoje a gente vê na Assembleia de Deus, e como hoje nós estamos observando aí. O cara em cima do altar, espirralho. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. O espírito do anticristo tá aí, viu? Mas se você for olhar a luz da Bíblia, eu vou dizer uma coisa pra você. Um dos maiores falsos profetas que já existiu é esse menino aí, ó. Com essa idade. Com essa idade, não tem ninguém por trás manipulando ele, não, gente. E outra coisa, quem é responsável por ele é o pai e a mãe, que vão prestar contas gravíssimas diante de Deus disso aí. Porque tá entrando dinheiro e não é brincadeira. Você abre o TikTok, só vê migué. Você abre o Kawaii, só tem migué. Você abre não sei o que, só tem migué. E ele tá piorando.
quanto mais a pessoa refuta ele tá piorando, porque no começo não estava assim não. No começo não estava assim. Eu reparava ele ali pregando e no... é porque Jesus, não sei o que, o apóstolo Paulo, eu digo, ele até entendido de repente, pronto. É o que eu falei para vocês já aqui. Um vídeo que eu assisti do Caio Fábio dizendo quando ele era novo na igreja, bem jovem, que ele foi orar, né? Tem isso no canal dele. Que ele foi orar por uma pessoa que estava possessa, a pessoa caiu e ele expulsou o demônio ali em nome de Jesus, né? Expulsou, melhor dizendo, o nome do Senhor, expulsou o demônio, pronto, aí daqui a pouco veio outra pessoa orar, aí Caio Fábio disse que orou de novo, mas percebeu que não era nada, disse que daqui a pouco a fila, olha a fila de pessoas para Caio Fábio orar, ele pegou e encerrou ali, ele disse, não, aqui não, chega. Então o que acontece nesse meio é isso, meu bem. Se você abrir a guarda, se você olha assim, ó, e dizer, nossa, olha, fulano ali creu no que eu falei, acabou. Um bocado de incauto, um bocado de pessoa analfabeto de Bíblia, entendeu? Não examina as escrituras e acha que um homem desse ficar falando olha aí a outra parte aí. Quem é que ele imita? Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Eu te digo, alguém disse, ele não pisa mais na terra do Ocanita, Eteru, Ocanaiotô, Ocataniocondocotitocodocorocatá. Eu, Senhor, te digo, o Japão é meu e Nagoya pertence a mim. Alguém disse, ele não volta mais para of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, fire, kiss my. A América tá na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. Porque quem não crê não paga minha conta. Eu moro bem, porque Deus usou pessoa para me abençoar. Eu como bem, porque tem o Léo que me paga minha comida aqui. Mas eu sou profeta. Sabe o que Deus falou para mim? Fecharam a porta e disseram, no Azavauá ele não entra, mas eu vou lá no Azavauá, Zievuavamazan, e tu vai falar, deporte, demnique neflam, o que é isso, Jesus? Pelemito, nolorei. A Europa tá na minha mão. Eu vou tirar a força do teu corpo agora, no glória da igreja, porque o teu ministério nunca mais será o meu. Receba! Vocês viram aí? Vocês viram aí esse que falou assim? Os homens de Deus, ó. Tudo. Aí, um cara desse em cima do altar. É porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele repetiu tudo. Repetindo tudo, gente. E outra coisa, pessoal. Ficam usando Atos 2 para falar sobre língua estranha. Aquilo ali, gente, não tem nada a ver com as línguas que a pessoa fica, às vezes é edificada ali. Está falando de idiomas. Do próprio ali, ó, o povo estava ouvindo eles falar na própria língua deles, daqueles. Então eles não entenderam. Não tem nada a ver com a língua estranha que você fala na hora que você está sendo edificado. Não tem nada a ver, é só ler o texto direito. Entendeu? Ali foi a confusão. Lembra da Torre de Babel? O que foi que Deus fez? Que confundiu ali as línguas para ninguém mais entender o que estava falando. Gente, eu não sei o que é que leva esse povo a acreditar nisso aí, pessoal. Mas a própria palavra de Deus já deixou claro, né? O amor esfriando, pessoas iam ter comichões nos ouvidos para não chegar ao conhecimento da verdade. Você vai ver a verdade, ela tá um palmo do seu nariz, ó, um palmo do seu nariz, mas você não consegue ver porque a cegueira espiritual não deixa. Você só consegue observar que aquilo ali é verdade, aquilo ali... É por isso que eu digo a você, eu não tô brigando mais com ninguém aqui, porque eu não vou abrir a cabeça da pessoa e botar a verdade dentro. Porque quem for ovelha de Cristo vai começar a enxergar o certo. Não adianta, porque eu também um dia já tive enganado em várias situações. Mas quando chegou o momento que Deus disse, pronto,
falou pra mim, eu no decreto, usou um, usou outros, ou Jesus disse aí, ó, onde tá a verdade é essa aí. Aí, esse aí em cima do altar, vocês viram aí que eu coloquei aí. Aí ele, não sei o que, entregando, e daqui a pouco ele faz aquele gesto de, uns homens que se diz de Deus, dando piti em cima do altar, quebrando a mão. Você não vê uma palavra, você não vê um versículo, você não vê nada, né? Aí você só vê esses homens que se dizem, melhor dizendo, né, de Deus, fazendo esse tipo de coisa. E o povo lá chorando, aplaudindo. E Miguel cada dia mais crescendo, ganhando terreno. Eu assisti até um vídeo aí, né? Onde parecendo que ele, o André mostrando lá, ele com como se fosse mansão, não sei se é casa dele, se não é, mas só que eu não duvido de nada não. Você acha que entra pouco bambá nesse lugar aí, Você acha que se ele for pregar a verdade, o evangelho como tem que ser pregado, ele vai ganhar o que nessa vida? Ele vai ganhar o que Jesus ganhou, né? Ele vai ganhar o que Jesus ganhou, xingamentos, afrontas, muitas coisas, porque Jesus pregava a verdade, e a verdade não funciona. É que eu cito muito aqui, muitas vezes, o que o Caio Fábio fala. Que quando ele falou com o lado da Unescal, que disse assim, tudo que você fala é o certo, Caio, mas não funciona. Tudo que você acha que você abriu uma Bíblia para pregar verdadeiramente Atos dos Apóstolos, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, vai lhe dar dinheiro em que isso aí? Vai dar dinheiro em que? O que dá é isso aí que eles fazem. Então não funciona para os dias de hoje, funciona para a alma da pessoa que necessita, mas para o que eles querem não funciona. E é lamentável, né, gente, esse tipo de coisa. É coisa que a gente tem que até que rir. Porque eu não vou chorar com um negócio desse. E nem vou ficar aqui pegando a Bíblia, porque tá errado, porque tá errado. O povo tá na cara vendo que o menino tá aí, ó, enganando a torta e a direita, vendo que tá imitando. Como ele disse, fulano não imita não sei quem, fulano não imita não sei quem, por que eu não posso imitar? Cara imitando na cara dura, coisas que até dizendo, Deus está aqui, Deus está me revelando não sei o que, falando as mesmas coisas que ele está vendo os outros falando, e o povo ainda está acreditando que Deus está nesse negócio. É muito ruim, viu? Eu vou ficar por aqui, gente. Tchau.